Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast Dev em Dobro. Nesses podcasts a gente aborda temas da área de tecnologia, também de carreira, né, e programação. E eles são podcasts mais voltados para o programador e programadora iniciantes. Então a gente dá um pouco mais de foco nessas pessoas, porque a gente acredita que elas também precisam bastante de ajuda no começo, principalmente das carreiras, mas também esses podcasts e as lives e tudo mais do nosso canal, eles servem também muito para as pessoas que já estão na área, né? Estão começando, dando os primeiros passos, ou já são júnior. Então, a gente faz esse podcast para vocês. Isso, o podcast de hoje, o tema é chefe/colega chato, né? Como lidar com equipes difíceis. E a gente vai falar um pouco de uma questão, um problema que acontece com quase 100% das pessoas que trabalham com equipe, né? Muito difícil tu entrar numa empresa que não tenha colegas chatos, né? A não ser que tu dê muita sorte. Pode ser que aconteça também, né? Mas é uma realidade que acontece aí com quase 100% das pessoas, eu acho, que trabalha na área de tecnologia e não só tecnologia, né? Qualquer empresa, eu acho que isso pode vir a acontecer. Então, aqui o podcast a gente vai falar como que vocês conseguem lidar com isso, né? De uma forma boa. Tanto se tu já tá numa equipe que tem pessoas que são mais chatas, né? A gente vai até falar um pouquinho do que é chato, né? Então, depende muito do perfil da pessoa, né? Mas tem aquela pessoa que é chata, né? Simplesmente chata. E a gente vai te falar, né? Se tu já tá numa equipe, a gente vai te dar umas dicas aí pra como lidar com essa situação. E se tu ainda não tá numa equipe, a gente vai te dar dicas também pra que quando tu trabalhar com alguém que seja mais desse perfil que a gente vai falar, tu já esteja preparado Que é uma aí. pessoa mais difícil de lidar. Né? Isso. Chato não é bem a palavra, mas uma pessoa mais difícil de lidar. Que tem bastante pessoas aí que são mais difíceis de lidar por vários motivos, né? Aí é que tá, né? Tem pessoas que são difíceis de lidar, mas tem pessoas que são chatas mesmo. Né? Que incomodam, enche o saco. E então, difícil de lidar, tem vários, né? Dentro da nossa própria família pode ter pessoas difíceis de lidar e a gente vai ter que lidar. Só que quando tu tá trabalhando numa empresa, num time, Tu espera um uma comportamento pessoa profissional da pessoa. aí começa a ter alguns outros tipos de problemas, né? Que vão, acho que até um pouco além da pessoa ser só difícil, né? Então segue a gente no Spotify, tá? Lá tem o Dev em Dobro no Spotify, tu pode seguir a gente posta podcast semanalmente, né? Terça-feira. Às vezes não posta, às vezes posta, né? Tem isso. Mas agora a gente vai tentar manter essa constância, beleza? Então, terça-feira a gente vai postar os podcasts e também, se tu não tá inscrito no YouTube, considera aí se inscrever, porque a gente faz muito conteúdo no YouTube também, né? Semanalmente. Além do podcast, tem as lives. Então, considere se inscrever, ativa o sininho também para receber todas essas notificações aí. E deixa o like também aí, né, no YouTube, que nos ajuda bastante. Meu nome é Roberto Dias. Meu nome é Ricardo Dias. Antes que a gente esqueça, né? E bora pro assunto, então, do podcast, né? Primeiro vamos falar um pouquinho do que é esse chato, né? A gente colocou chato no título porque é uma palavra que dá pra mais simples da gente entender, né? E mais direto ao ponto, tá? Todo mundo sabe o que é uma pessoa chata, mas também essa questão de chata é muito relativo de pessoa para pessoa. Pode ter uma pessoa que não é chata e outra pessoa acha ela chata, né? Mas a gente vai falar um pouco sobre essas pessoas que são mais difíceis de lidar, no sentido de trabalho mesmo ali, né? Então, a gente espera um comportamento profissional quando a gente está trabalhando numa empresa. Muitas vezes a gente não recebe isso, né? E é isso que a gente quer conversar com vocês aqui. Então, pode ter vários aspectos, né, de uma pessoa assim. Por exemplo, uma pessoa mal-humorada poderia ser considerada, talvez, por várias outras pessoas que trabalham com ela, uma pessoa chata, certo? Uma pessoa difícil... Grossa. Uma pessoa grossa. Tem pessoas que são sem noção também, né? Sim. Tem casos mais graves ainda do que isso, né? Que tu dá a mão e ela quer o braço. Dentro da equipe, né? Ou a pessoa que só se esquiva e não quer fazer nada, e quando tu pede pra ela fazer alguma coisa, ela te faz cara feia. Tem muita coisa que daria pra encaixar, né, nesse perfil de chato. Mas a gente tem que lembrar também... Pode falar, pode. A gente tem que lembrar também que só porque a pessoa tá mal-humorada num dia, não quer dizer que ela é sempre mal-humorada, né? Pode ser que ela esteja num dia ruim. Sei lá, tomou chuva vindo pro trabalho. Pegou um ônibus lotado. Gritaram com ela no ônibus, no trem, né? E ela tá mal-humorada naquele dia. E tá tudo bem. Ninguém é obrigado a estar bem humorado 100% do tempo. Ninguém é obrigado, só porque tá trabalhando, a estar sempre bem, né? Porém, daí a gente poderia entrar em outro assunto, né? Que é
Será que as pessoas que trabalham contigo merecem um tratamento ruim, grosseiro, só porque tu tá mal-humorado? É. Será que tu deveria trazer esse tipo de comportamento, sei lá, que tu tomou chuva e agora tu tá brabo, tu deveria trazer isso pra dentro da tua equipe e ser grosso com as Atrapalhando pessoas? o processo da empresa, atrapalhando o andamento do projeto, atrapalhando o trabalho em equipe. Então, a pessoa também tem que ter um pouco de noção, eu acho, né? Esse negócio do sem noção entra um pouco aí, né? A pessoa tem que ter noção de que tudo bem tu tá irritado, brabo ou aconteceu alguma coisa, mas também tu tem que fazer um esforço, né, mínimo para não levar isso para dentro da empresa, para dentro da equipe, porque a equipe não merece, né, ouvir esse tipo de coisa de ti, né, se tu tá brabo, irritado. É. Então, tem todos esses pontos aí que tem que ser levados em consideração. Mas geralmente a pessoa que é chata, ela não se importa com essas coisas, né? Ela não tá nem aí, ela só se importa com ela, geralmente, né? E, enfim, fica até difícil de saber, né, o que é realmente, né, de colocar as características de uma pessoa que seria chata, né? Mas vocês quando conhecerem, vocês vão saber, né? A gente sabe, a gente consegue saber, né? E como a gente falou, né, uma equipe com 10 pessoas, 20 pessoas, ou até equipes menores até, às vezes acontece também, pode ser que tenha uma pessoa que é mais chata, tá? E aí a gente vai ter que dar as dicas aqui de como lidar, né? E às vezes não é tão simples de lidar, É, mas essas dicas são importantes, principalmente para quem tá começando, né? Porque eu acho que muitas vezes a pessoa que tá começando tem muito mais dúvidas do que uma pessoa que já tá na empresa há mais tempo, já é mais sênior. Então essa pessoa vai precisar de muito mais ajuda. E quando a pessoa precisar de ajuda e tiver esse colega chato, né? Vai ser bem mais difícil para ela, porque ela já vai talvez tomar uma patada ali, já vai meio que se sentir até com vergonha, mal, muitas né, vezes, por ou mal de perguntar. perguntar de novo, né? Infelizmente isso é uma coisa bem comum, né? A gente recebe Tem gente bastante que esse tipo de pessoas nos falando esse tipo de coisa, E né? tem gente que faz isso de propósito, né? Tem É, gente que vai te dar uma patada de propósito pra que tu não pergunte mesmo de novo. sim. Então, se isso acontecer, tu também precisa ser um pouco chato. Tu também precisa né? Não Perguntar é de nem novo. chato, né? É, Chato pra ele, né? Na visão dele. É. Tu vai continuar perguntando porque tu quer fazer o teu trabalho direito. Então, tu precisa de ajuda. só que é difícil, né? No começo a gente sabe que não é fácil fazer isso, né? A pessoa fica com vergonha, A né? pessoa, Com medo. o sênior lá te deu uma patada e tu fica meio, né? Pô, não vou nem perguntar mais, porque o cara não quer me ajudar. Mas geralmente, uma pessoa que faz isso, né? Na cabeça dele, ele faz de propósito, que nem o Beto falou, para que tu não pergunte mais. Porque daí ele se isenta de ter que fazer outras coisas, né? De ter que ajudar outras pessoas, porque pode ser que ele esteja fazendo uma coisa que também é chata, que ele não gosta, Ou muitas mas coisas, né? muitas coisas ao Muito mesmo tempo atarefado. e ele não tem tempo de ajudar, mas isso não é justificativa para tratar as pessoas mal, né? Para ser um ignorante, que nem a gente já recebeu esse tipo de feedback de pessoas que trabalham, feedback não, né? Recebemos mensagens de pessoas que trabalham numa empresa e o sênior lá é ignorante com ele e não quer ajudar. A resposta dele quando ele pede ajuda é uma resposta ignorante e grossa. Então, nada justifica que tu seja assim com as pessoas, com ninguém, né? Nem com quem tá começando, nem com nenhum membro do teu time. A gente já trabalhou em empresas assim, eu acho que muita gente que é sênior já trabalhou em empresas assim, com colegas chatas. Acho que o sênior ele tem que só se cuidar, né, se policiar um pouco pra não virar um, né? Então acho que a gente sempre fala, né? O sênior tem que lembrar que ele já foi júnior um dia, então ele precisa também de ajuda. Ele precisa ajudar, né? Precisou de ajuda e precisa ajudar também quem tá entrando na empresa mais júnior. Então, assim, a gente já trabalhou nessas empresas, a gente já trabalhou com essas pessoas e a gente, a partir dessas nossas experiências, a gente coletou algumas dicas mesmo para dar para vocês aí de como trabalhar com esse tipo de pessoas aí, né, de uma forma um pouco melhor. Dicas também que a gente deu para essas pessoas, né, que foi mais de uma já que nos mandaram esse tipo de mensagem falando que um membro do time foi grosso ou foi estúpido, não quis ajudar, e aí a gente deu algumas dicas para essa pessoa e a gente pensou de fazer esse podcast para dar as dicas para vocês também. Então a pergunta é, né, como lidar com um chefe que é chato ou um colega que é chato? Né? Como é que a gente faz para lidar com isso? Então a primeira forma de lidar com isso Acho que a gente pode falar dos colegas primeiro, né? Depois Pode a gente ser. entra no assunto do chefe, porque daí é mais fica mais complexo. mais sensível. É. A primeira forma, então, acho de lidar, né, com um colega chato é tentar ver se a empresa tem uma cultura que permite, né, que te permite
falar sobre isso abertamente. Então, a empresa que tu tá inserido, como é que é a cultura dela? Ela permite que tu chegue nesse teu próprio colega, talvez, ou numa pessoa um pouco mais superior, né? Um gerente, um tech manager, um tech lead, e conversar, né? Eu tô recebendo esse tipo de tratamento dessa pessoa. E eu não tô gostando muito porque eu não tô conseguindo avançar no meu trabalho, ele não tá me ajudando. Tu sente que a tua empresa que tu tá hoje, ela é aberta? Tu tem que falar assim, ó. Isso é ruim pra mim e pra empresa, porque eu quero fazer as coisas da melhor forma e eu estou começando agora, então é normal que eu tenha dúvidas e eu preciso de alguém pra que eu possa perguntar e que eu me sinta confortável perguntando, né? Isso vai impactar no meu trabalho. Eu preciso realizar o trabalho da melhor forma que eu puder, mas para isso eu preciso de ajuda e eu não estou recebendo essa ajuda neste momento. Então tu tem que ser bem firme no momento que tu for falar. Claro que Isso não- sempre com político, né? Política, político, mas não- isso também não é fácil. não é fácil. Chegar e falar esse tipo de coisa. Ainda mais no começo, né? A gente é muito inseguro no começo. E a gente tá meio que batendo de frente com uma pessoa que tá lá dentro já há muito tempo, né? Só O que que pode acontecer, né? Pode ser que tu chegue pro teu tech lead, por exemplo, e fale, olha, o fulano, eu não tô conseguindo conversar muito bem com o fulano, porque eu fiz isso e ele fez isso. Eu perguntei isso e ele me respondeu dessa maneira. Então, eu sinto que ele não tá me ajudando. O que pode acontecer, né? Se o tech manager, ele tem que ser um tech lead, um tech manager, seja o que for, bom o suficiente, né? Pra não chegar nessa pessoa e falar, olha, o fulano disse que tu falou isso dele. Porque se isso acontecer, vai gerar um estresse. um estresse desnecessário na equipe, né? A pessoa vai saber que tu falou dela, já vai começar a achar que tu é um X9 ali, que tá falando pelas costas. Então, assim, essa parte de tentar entender a cultura da tua empresa e conhecer os teus gerentes, teus tech managers, tech leads é muito importante pra que tu não dê um tiro no pé também, né? Mas, assim, muitas vezes é melhor tu falar também e a pessoa se tocar do que não falar, né? Porque senão tu vai ficar, sei lá, o que eu faria, né, se fosse eu, tá? É óbvio que eu falo isso hoje, né, tendo na minha cabeça de hoje, mas quando eu era júnior também eu ia ter medo, eu ia ter vergonha de falar, mas hoje eu tentaria falar com a pessoa primeiro, né? Antes de ir no meu tech manager, no meu tech lead. E falar, olha, eu tô sentindo, sei lá, que eu Eu não tô conseguindo fazer as coisas com a conversar ajuda que tu tá me contigo, dando. ou conversar contigo de uma Será que forma tu que eu sinto pode- confortável. Eu Será não que tô tu pode sentindo me confortável. ajudar, tentar me ajudar um pouco mais? Porque eu tô começando, né? Eu não sei ainda muitas coisas e eu tô precisando de mais ajuda. Tu acha que tu consegue me ajudar? Simples assim. Não precisa chegar pra ele e falar, tu não tá me ajudando. Atacando, né? Não chega atacando, né? Chega dando um feedback da forma que tu tá se sentindo e que tu poderia estar fazendo coisas melhores e não tá conseguindo porque tu não tá recebendo a ajuda necessária. Claro Pode que tu ser que ele pegue isso como um feedback e realmente melhore, né? Sim. Pode ser. Pode ser que Pode ele ser que fale, ele- eu tô muito atarefado, foi mal, vou tentar te ajudar mais. Pode ser que ele fale isso agora e depois ele volte a ser como ele era antes. Mas pelo menos tu falou, né? Então isso já é um grande ponto. Porque assim, tu ir direto pra uma pessoa uma pessoa superior a vocês é um pouco ruim também, né? Não é de bom tom. Tu tá meio... É de bom tom? Não é de bom tom. Parece que tu tá meio que passando por cima dele, assim, ou dela, né? Então acho que conversa com ele ou ela primeiro, tem essa conversa bem franca, né? Vê a resposta e depois, daí sim, se tu sentir que não melhorou, daí tu vai no teu na hierarquia um pouco mais alta aí da tua empresa e conversa com eles, porque daí tu vai precisar de ajuda de talvez outras pessoas, né? Ou que te coloquem em contato com outra pessoa que esteja mais disposta a ajudar. Daí pode ser que as coisas mudem. Aí sim pode ser que ele te dê mais ajuda. Se o gerente for bom e chegar lá e dar um toque nele, pode ser que ele se toque e comece a te ajudar mais, né? Então, pode ser que isso aconteça. Eu já trabalhei em empresas que tinham uma cultura de feedback muito forte, né? Então, isso era até bom, né? Porque abriam-se janelas de feedback anuais, 2 janelas, que tu poderia dar feedback às pessoas. E Os também, colegas, né? pros colegas. E também tu poderia chegar a qualquer momento e falar, eu quero marcar uma reunião de feedback com o meu time. Ou pra dar, pelo do Nino aí, do meu gato. Ou pra dar, ou pra tu dar o feedback pra alguém, ou pra que os membros do teu time te dessem um feedback, tá? Isso é uma cultura de feedback aberto, de feedback que é legal, né? Claro que a gente sabe que a minoria das empresas faz isso. É. Então, Hoje até tá se tornando mais comum,
em empresas maiores, em empresas que têm uma cultura legal, né? Mas Mas ainda é a maioria das escasso. empresas ainda não faz isso, né? É. Mas é uma coisa bem legal. Se a tua empresa já tem isso, vai ser bem mais fácil pra ti, porque tu até vai se sentir mais É, confortável, né? De dar um feedback pra alguém. isso é uma coisa importante que eu pensei agora, né? A gente trabalha na área de programação, trabalha muito com o computador e a gente acha que a gente não vai precisar lidar com pessoas. É. Muito pelo contrário, né? A área de programação, hoje em dia, ela tá muito mais focada, né, em trabalhar em equipe, ter as pessoas ali junto contigo, trabalhando junto. Então, a comunicação é muito importante. Então, tu vai ter que se comunicar, tu vai ter que falar com a pessoa, esse tipo de coisa, né? Se tu tá sentindo isso. É importante que isso seja conversado. Então, não acha que a programação é... Tu vai ficar sentado no computador ali o dia inteiro, não vai falar com ninguém, vai ficar ouvindo música. Pode ser, até ser que em algumas empresas seja assim, mas nas empresas grandes não vai ser assim. Então, é importante que tu também desenvolva um pouco esse teu lado mais humano, né? Mais de realmente um lado mais pessoal com a tua equipe e consiga também conversar sobre as coisas que tu tá sentindo. A segunda forma aí que a gente trouxe pra falar, né, seria caso isso não funcione, né? Tudo isso que a gente falou aqui não funcione, tu precisaria começar a buscar talvez aí outras empresas para trabalhar, né? A gente sabe que as pessoas ficam muito inseguras ou indecisas na hora de trocar de uma empresa ou de sair da empresa que tá. A gente tem muito essa cultura, né, de... Ah, o meu pai trabalhou numa empresa e 30 ficou anos. 20, 30 anos naquela empresa. E se ele saísse, ele não teria emprego, talvez. Então, a gente fica meio que nessa... Com medo de trocar o certo pelo duvidoso, né? De sair de uma coisa que a gente tá ganhando um salário ali e ir pra um lugar que a gente... Começar a procurar, né? Ou ir pra outra empresa que a gente não sabe nem como é que é lá dentro, né? Mas a área de programação, ela proporciona muito isso, né? Que se as coisas estão muito ruins pra ti, de forma que tu não tá mais querendo estar naquela empresa, tu pode conseguir outras coisas, né? É até engraçado, né? Porque na área de programação é muito difícil tu achar uma pessoa que tá 10 anos numa empresa. É. É bem difícil, assim. Já são as raridades, né? São raridades. Pessoas que estão há mais de 10 anos dentro da mesma empresa, assim, sabe? Então, é o contrário, tá? E não tem problema nenhum. Vocês têm que pensar em vocês também, né? A gente sempre fala, né? A empresa, se ela precisar te demitir, ela vai te demitir e não vai ter Não vai ter pena de ti. não vai ter pena, né? Então, a gente também não pode ter pena das empresas que a gente está trabalhando. A gente tem que dar o nosso máximo nessas empresas, fazer as empresas crescerem também junto com a gente. Mas quando a gente vê que não tá legal, né? Se tu tá numa empresa onde tu não tem apoio, suporte, por que tu ficaria lá, né? Se tu não tá se sentindo É. bem, não tá gostando, não tá acontecendo o que foi prometido pra ti na hora que tu fez a entrevista. Características, né, que poderiam te querer fazer sair dessa empresa. Tu já conversou com as pessoas e não teve resultado. Continua um clima ruim. As pessoas Ninguém continuam ajuda. sendo chatos, grossos, estúpidos contigo. Tu já falou com o teu chefe, ele meio que te ignorou. Pode acontecer também. Porque ele não quer falar com o sênior, porque o sênior é o... Isso também é uma coisa que acontece em empresas arrombadas, né? O sênior, ele vira o dono da empresa. Não pode falar nada pra ele. Se ele Vai ter que sair, ser cheio de meu dedo Deus. pra falar com ele. Porque ele é a pessoa que domina toda a informação da empresa. Se o fulaninho sair, a empresa acabou. Porque ele sabe tudo que acontece, todos os Inclusive, processos. né? Não é uma coisa só do Brasil. Isso. Não. A gente tinha um amigo nosso que trabalhava numa empresa do exterior, ele trabalhava em Londres, uma grande empresa, inclusive. E lá tinha um cara que era sênior, daí esse cara assim tava 10, 15 anos na empresa, e ele era um péssimo profissional, né? Tanto de como pessoa assim, quanto de tecnologia mesmo, né? A empresa trabalhava com alguns projetos mais legados, tecnologias mais antigas, e esse cara tava lá e ele tinha feito tudo, ele dominava, centralizava toda a informação. E era bem isso, tipo, tu não podia discutir com ele, tu não podia tentar mudar as coisas que ele tinha feito, porque não tinha abertura e a empresa também, né, meio que cagava, com perdão no meu francês aí, pra isso e era isso, continuava É, assim. mas a gente vai falar um pouquinho mais pra frente aí de um caso real que aconteceu comigo, né? Eu não vou falar nomes, não vou falar nada de que vai prejudicar as pessoas, mas aconteceu isso aí com pessoas aí que eu trabalhei. Mas a gente vai falar mais pra frente quando a gente chegar na parte dos chefes. Mas a gente tá falando ainda na parte de colega, né? Então, e acontece muito isso, que é o caso de uma empresa
uma empresa ruim, né? Que tem uns processos ruins. Não pode, tu não deveria, né, centralizar informação em uma pessoa ou em duas pessoas. A informação ela deveria estar espalhada no time, de forma que se a pessoa tirar férias, a empresa não para, Se a pessoa sair, a empresa não para também. certo? Então, isso é um ponto. Isso é uma coisa que tu já tem que ver logo que tu entra na empresa, né? Se isso acontecer, já é um sinal de alerta. Isso vai de encontro, na verdade, até antes, né? Tu conseguir selecionar as empresas ali antes, né? E não deixar que as empresas te escolham, como a gente sempre fala, né? Tentar escolher a empresa e não deixar que ela te escolha. Então, é importante fazer isso, é importante buscar as empresas que tu acha legais, mandar o teu currículo para essas empresas, tentar realmente, ativamente, escolher a empresa, né? Em vez da empresa te escolher, porque talvez dessa maneira tu evite também entrar numa vaga arrombada. Então esses são esses fatores, né, que a gente acredita que poderiam te fazer querer sair da tua empresa atual e ir para outra, tá? E são bons fatores, né? Porque a gente nada pior do que a gente trabalhar num lugar que a gente não é valorizado, não é respeitado, né? Então, hoje a gente pode falar para vocês com certeza que a área de tecnologia ela tem muita oportunidade, então tu não precisa ficar com medo de sair da tua empresa e ir para outra. Continua na Claro tua que- empresa buscando outras, né? Continua lá trabalhando na continua tua empresa, fazendo entrevistas para outras, sem que ninguém saiba, obviamente, né? E até que tu encontre uma mais legal e vá para lá. Ah, mas aí se eu sair e ir para outra empresa ruim, pode acontecer. Mas tu não vai saber se tu não tentar, né? Tu já sabe que a tua é ruim, então E que vai não pra vai outra. melhorar, né? Que É. não tem uma perspectiva de melhora. E faz isso que o Beto falou, né? Tenta buscar empresas que tenham uma cultura legal. Isso pode te ajudar também. Beleza, acho que do colega é isso, dos colegas, né? Então a gente pode falar um pouco do chefe agora, né? Se o chefe se o chefe é mala, o que que eu faço? Aqui também, né? Cabe muito esse negócio da conversa, né? De conversar com o chefe, tentar. É mais difícil, né? Ainda. Tu chegar e conversar com o teu chefe ali, né? Tu vai ficar com muito medo, muito receio. Às vezes tu tá começando, tu não sente nem que tu tem abertura É. pra conversar com ele sobre alguma coisa desse sentido, né? Tem Tipo, empresas que até dão essas janelas de conversa, de feedback, né? Tem empresas que vão falar contigo mensalmente, dar um feedback, e daí tu pode, até nessas reuniões de feedback, falar sobre isso também. Falar um pouco, tu pode, né, ser um pouco mais político, e falar de um jeito que também não atinge, não ataque, né, o teu chefe diretamente, mas talvez ele se ligue, né, se tu falar algumas coisas um pouco mais politicamente. a não ser que tu queira ser demitido. Se tu quiser ser Pode demitido, fazer isso. pode fazer isso. Mas daí vai ser com justa causa, né? Então, cuidado também. Depende. Depende de como é que tu fala, não vai xingar o teu chefe, né? Exatamente. Mas é isso, então. Às vezes um chefe, ele. Assim, o chefe, ele tem um pouco mais dessa. Ainda mais que um profissional, né? Um sênior, ele vai ter muito essa questão de. Ele vai ser o dono da empresa, né? Basicamente. A não ser que ele seja lá o chefe de equipe, o tech manager, tech lead, né? Que a gente sempre fala. Mas assim, um tech manager ou um tech lead que é uma pessoa difícil de lidar, não vai ficar no cargo muito tempo, né? Porque E essas acho pessoas. que não sei nem se daria pra falar que ele é o chefe, né? Porque ele também é um colaborador que nem Ele é tu. teu chefe, né? Porque assim, empresas grandes, tu não vai falar com teu chefe. Teu chefe, teu CEO. Não. Dificilmente. vai Até falar. porque não é ele que vai estar no dia a dia contigo, trabalhando, fazendo as coisas. Então, o teu chefe direto vai ser ali o teu tech lead, tech manager, essas pessoas mais da tua equipe ali mesmo, né? Então, é a pessoa que tu consideraria chefe. E essas pessoas, como eu falei, né? Se eles não forem chefes bons, eles não vão ficar muito tempo na equipe, porque imagina gerenciar uma equipe de 10 pessoas que ninguém gosta do tech lead. Não tem como, né? Essa pessoa vai ser desligada rapidinho. Então, é isso, né? Se é uma empresa menor, daí tu provavelmente vai ter um contato um pouco mais direto com o teu chefe, como o Cadu e eu já tivemos aí, empresas menores de 10 pessoas, que a gente tinha um contato direto com o chefe. O chefe fazia outras coisas, além de ser chefe também, né? Dentro da empresa. Então, só isso assim que tem que saber, né? Tu não vai diretamente no teu CEO falar com ele lá sobre uma coisa da empresa, até porque ele não vai ter nem contexto para conversar contigo sobre isso. Então, é uma coisa importante que tem que entender. Mas, de novo, vale aquilo que a gente falou, né? Tudo pode ser conversado da forma que tu não chegue atacando ninguém, né? E a gente sabe que é difícil de tu... Às vezes a gente tá já com os nervos à flor da pele e a gente quer xingar alguém também. Porque a gente tá se sentindo, sei lá, chateado, né? Triste, inseguro, desmotivado. Mas tu tem que tentar conversar com as pessoas, né? Deixar tudo às claras, que nem a gente sempre fala, que é importante.
E aí talvez as pessoas se toquem e mudem, né? Mas conversar com o chefe realmente vai ser bem mais difícil, né? Teve empresas que eu já trabalhei que o pessoal era bem grosso, bem estúpido, assim, em vários momentos, assim, que não era necessário, né? E empresas grandes. Só que daí, acho que foi gerando tanta reclamação, né? E foi vendo isso que esse tipo de cultura que é mais tóxica acaba se espalhando para outras pessoas, para colaboradores, né? Para pessoas que estão trabalhando ali contigo no dia a dia, acaba virando uma cultura bem tóxica para todo mundo. E empresas que estão querendo crescer, que estão querendo evoluir, elas vão começar a ver essas pessoas com maus olhos. E mesmo que a pessoa tenha um conhecimento muito grande, que nem a gente já falou aqui, né? Seja um pilar de conhecimento, que se tu demitir a pessoa, tu vai ter problema. As empresas, elas estão pensando muito mais e estão realmente demitindo essas pessoas. Porque é muito pior tu deixar esse clima ruim se espalhar pela empresa, que daí tu não vai nem conseguir atrair novos profissionais bons. É aquela velha questão da maçã podre, né? A É. maçã podre dentro da cesta de maçãs boas. A maçã podre vai apodrecer as outras maçãs e... Então a empresa ela prefere desligar essas pessoas do que manter essas pessoas lá dentro, mesmo que elas tenham muito conhecimento, porque o conhecimento, que nem a gente falou, vai demorar um tempo, mas ele pode ser distribuído entre a equipe. Então esse não é o maior dos problemas. Vão ter muitas empresas que, por mais que o profissional seja um ótimo profissional, ele faça as coisas bem feitas, sei lá, ele é um bom profissional, né? Tecnicamente, mas não é uma boa pessoa, as empresas, se forem empresas boas, vão desligar essa pessoa. Porque ela precisa saber trabalhar em equipe. A não ser, e tem empresas aí, tá, no mercado, que eu conheço, que tem pessoas tóxicas dentro da empresa, que são pessoas de grande responsabilidades dentro da empresa, né? Ou pessoas grandes dentro da empresa que fazem projetos sozinho, tem projetos, meteram a mão aí em projetos ou fizeram projetos sozinhos com tecnologias que só elas sabem. Essa pessoa, né, ela geralmente o que essas empresas fazem? Elas meio que tiram essa pessoa de equipes, deixam ela sozinha, né, isolada, porque elas sabem que a pessoa não consegue lidar com outras. Então, e nem as outras não, com ela também. Nem as outras com ela. Então, elas não demitem essa pessoa, o que eu particularmente acho bem ruim. Mantém ela lá, porque ela é um bom profissional, mas não é uma boa pessoa, então eu não sei, né. Pra mim, o que conta muito é ser uma boa pessoa também. Mas assim, então é isso. Tem empresas que ainda fazem isso, mas vocês têm que escolher as empresas que não fazem, né? As empresas boas, as empresas que têm uma cultura legal. Ou tu tá de boa com isso, né? Também tu pode, meu chefe é chato, beleza? E pra ti isso não afeta tanto, né? Talvez tenha pessoas que não afeta. Né? Trabalhou 4 anos, 5 anos em empresas que nosso chefe era... Não que ele ele era não chato. era tão chato, né? É aí que tá. Ele tinha muitos pontos positivos, né? Ele tinha muitos pontos bons. Tem níveis, né? Se a Às pessoa vezes ele muito... explodia, às vezes tinha essa coisa nessa. Mas se a pessoa é muito chata assim todo o tempo, daí começa a ficar meio ruim, né? Mas se tu... Pode ser que tu seja uma pessoa que tu não se importa. E aí tu pode ficar dentro da empresa, não tem problema nenhum, né? A gente tá falando aqui só para as pessoas que estão se sentindo realmente incomodadas, né? E tu não precisa ficar trabalhar, né? Não é, para muitas pessoas, né, uma coisa especialmente prazerosa, né? Tu pode ter momentos muito bons dentro do teu trabalho, mas se o teu trabalho ele precisa pelo menos ser um lugar que tu se sente minimamente confortável lá dentro, né? Porque tu passa 8 horas do teu dia lá dentro. A maior parte da tua vida tu vai passar no teu trabalho lá. Então, tu precisa se sentir minimamente confortável, né? E é importante que tu busque empresas que te deem essa sensação. Também pode ser que aconteça de ter colegas que são chatos, mas tem vários outros colegas que não são. E daí tu pode recorrer a esses colegas que não são e, né, meio que exclui esses que tu acha que são chatos do teu convívio. Então tem isso também, né? Só porque tem um colega chato na equipe não quer dizer que tu vai mudar de equipe, né? Ou mudar de empresa, tá? Então tem isso também, tem que saber ponderar e levar isso também. E se tudo isso der errado, de novo, né? Tu conversou com o teu chefe e ele não te deu bola e dane-se e continua tudo a mesma coisa. Mesma coisa que a gente falou no anterior, busca outras empresas. Que é o grande ponto positivo da nossa área, né? E aí sim buscando talvez uma empresa que tu realmente queira trabalhar. Mas pode ser que tu
busca uma empresa que tu quer trabalhar, mande currículo e tu não consiga entrar lá. Aí tu pega outra empresa, né? Daí tu vai ter que fazer uma aposta e pegar outra empresa baseado nas informações que tu tem. Se for ruim de novo, muito ruim, tu fica lá um tempo, 6 meses, sei lá, e tenta outra de novo, né? Vocês não são obrigados e nem obrigadas a ficarem em empresas que vocês não gostam. Só também Ninguém assim, é. né? Só também assim, né? Nem toda empresa vai ser 100% as mil maravilhas e tudo de bom. Provavelmente nenhuma vai ser assim. Então também, se tu ficar pulando muito de empresa em empresa, primeiro, tu não vai pegar a experiência daquela empresa. Segundo, no teu currículo vai estar lá dizendo que tu ficou 2 meses em... 2 meses seis numa, 3 meses na outra, Passou por 4 6 na empresas outra. e ficou 2 meses em cada empresa. Ficar pulando de galho em galho não é uma coisa que pega bem, né? Isso é uma coisa que o recrutador vai olhar e vai pensar, tá, por que essa pessoa fica só 2 meses em cada empresa? Ela vai entrar aqui e vai ficar 2 meses? Então tem que ter um equilíbrio, né? E a gente sempre fala, né? Tu consegue ficar mais tempo na empresa que tu tá, mais uns 3 meses, 4 meses, 5 meses, pegando mais experiência pra depois ir pra outra. Se tu conseguir, Eu diria faça assim, ó, isso. esse negócio é quando tu tá numa situação que tá insuportável mais. Tu não consegue mais trabalhar, tu não consegue mais ajuda, as pessoas que estão na equipe. Tu Teu sente que tu chefe é não tá chato, evoluindo por causa disso, tu né? não evolui lá dentro, ou seja, tu não tá conseguindo investir em ti, né? Nesse sentido daí, sim, né? Não tem por que ficar na empresa, tá? Mas as empresas vão ter pontos chatos também, né? Nenhuma empresa é perfeita. Tu vai ter que, muitas vezes, pegar o que é positivo e o que é negativo, fazer uma comparação. Se os pontos positivos forem maiores do que negativos, tu fica. É simples assim. Então acho que essas são as dicas maiores assim que a gente teria para dar, né? E vocês viram aqui, né? Tudo tem a ver com muita conversa e apesar de parecer uma coisa óbvia, as pessoas não fazem isso, né? Deixar tudo às claras, tentar conversar, expor o que tá sentindo. Geralmente esse é o caminho, é o melhor caminho, né? Dentro de uma equipe, dentro de uma empresa. Porque muitas vezes tu tá numa empresa que tu gosta muito, mas tem uma pessoa ou duas que são muito chatas, não te ajudam, e daí tu sai daquela empresa sem ter conversado, sem, né? Talvez tu tivesse a oportunidade de ser até trocado de equipe, de ser colocado com outras pessoas, daí tu perdeu a oportunidade de estar numa empresa legal porque tu não conversou. Então conversa, né? O máximo que tu vai acontecer é a coisa ficar normal do jeito que tava, porque pior não pode ficar, né? Só se a pessoa realmente começar a te excluir, aí é outro motivo, né, pra te mudar de empresa. Sim. E tem outra coisa que tu pode fazer, né? Que é pedir ajuda para outras pessoas. Às vezes tem uma pessoa que começou junto contigo que ela sabe um pouco mais que tu pode recorrer a ela para pedir ajuda, né? Acho também. Tipo, se tu tá com uma pessoa, a gente já falou um pouco sobre isso, se tu tá com uma pessoa que é chata, que não te ajuda, tenta com outra. Sim. Conversa com teu chefe, vê se tu consegue, que ele consegue te colocar com outra pessoa. Só porque te colocaram um supervisor ali, às vezes fazem isso, né? Não quer dizer que tu precisa conversar só com essa pessoa, né? Tenta Então é conversar isso. com todo mundo. Acho que é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Deixem um like aí no vídeo se vocês estão assistindo pelo YouTube. Se inscrevam também no canal, caso não estejam inscritos, e ativem aí o bendito do sininho para receberem, né, as notificações. E nos sigam lá no Spotify também, no podcast Dev em Dobro, tá? A gente posta podcasts aí toda a terça-feira, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Valeu, tchau.